Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, não se esqueça de curtir, de se inscrever e deixar um comentário aí pra fortalecer a gente. Demorou? Tamo juntão. Vamos. A capa é o Haku, né? Provavelmente a finalização, é isso? Cantou o cara, poética colorida. É aniversário de 5 anos de serialização, é por isso. Tudo bem? Vamos ver. A Toque da Shonen Jump, como eu sempre gosto de mostrar, é o ranking onde as séries aparecem na revista. É o índice da revista. Só que ele não é escolhido ao acaso, ele é basicamente escolhido por votação dos leitores, de 8 semanas atrás. Então, dentro da Shonen Jump, vocês podem votar também pela internet, igual os votos de One Piece. Vem um cartãozinho onde você escolhe as suas séries favoritas. Você bota o nome delas e manda pelo correio. Os editores da Shonen Jump, as pessoas que trabalham lá, pegam, fazem um ranking das séries mais votadas e colocam elas aqui, basicamente. Eles mudam algumas vezes, né, da capa e tal, quando a série tem 5 anos de aniversário, como é o caso de Ono Haku, de One Piece, enfim. Tem sempre muitas comemorações. E isso faz o índice da revista, né, que é a posição onde as séries aparecem. Então a gente teve a Ono Haku, Madano Ichi, One Piece, né, Samuan Hearts, Bokuto Roboko, Exorcist no Kyoshikun, né, Kaigeki no Kinato, Sakamoto Days, enfim, todas as outras séries relevantes que vão ser inevitavelmente canceladas, todo mundo sabe disso. Perfeito? Nada disso nos interessa, o que nos interessa é Deus. Vocês estão prontos? Capítulo 1177 de One Piece, Ikari. Tem coisa estranha aqui. Tem uma coisa muito estranha aqui. O mangá das paródias está bem alto. Esse é o mangá das paródias. Tá falando Bokuto Roboko. Bokuto Roboko não é cancelado. Nessa capa, uma toupeira de chapéu segurando o martelo. Uma toupeira de chapéu segurando o martelo, é verdade. Todas as toupeiras estão com tipo de chapéu, né? Você tá falando chapéu de palha, né? Enfim. O que significa Ikari em japonês? Quem sabe? Quem sabe o que significa Ikari? Miss Merry Christmas tá falando que ela tem a Mogu Mogu no Mi, né? Da fruta da toupeira. Vamos lá. Raiva. Muito bem. Ikari significa raiva, fúria. Muito bem. E ele é o nome de um personagem muito famoso. Que quem estava no meu Telegram essa semana leu uma coisa que eu comentei. E quem estava no Twitter, eu também comentei uma coisa sobre isso. Eu tenho quase certeza que eu comentei sobre isso. Comentei. Exatamente. Ikari significa fúria ou raiva. Ele é um personagem muito famoso de um mangá muito famoso. Que é esse passa aqui. Kari Shinji. Que é o protagonista de Evangelion, né? O Emokora original, né? E pra quem não sabe, o Shinji é dublado pela mesma dubladora que faz este personagem. Que é muito mais atual. Que também é baseado no Shinji. Vocês nunca pararam pra pensar que o Yuta é literalmente o Shinji? Qual é teu Telegram? Alguém manda o link do Telegram pra ele. A grande foto. Ambos depressivos. Exatamente. Vocês não sabiam disso? Caralho, verdade? Sim. Yuta Okotsu, um dos piores problemas que eu conheci, depressão, nunca reparei. Deveria. Por quê? Porque Yuta Okotsu, Seiyu, a dubladora é a Megumi Ogata, que dublou todos esses personagens. Deixa eu abrir aqui, ó. Ela dublou o Shinji, dublou o Hanako-kun, Nagito, Komaga. Eu gosto muito de Hanako também, entendeu? E o Yuta de Okotsu, além do Yugi. E a Haribel. Ó, eu não sabia da Haribel, de Bleach. Vocês sabiam disso? O Yuta é o Shinji que deu certo, exatamente. E, da mesma forma que nós temos o protagonista, que é o Shinji, quem é o antagonista de Evangelion? Vamos ver se vocês aprendem. Ikari pra mim é Digimon? Não. Evangelion é muito mais antigo que Digimon. Anjos? Não. Não. Os anjos não são os antagonistas de Evangelion. Exatamente. O antagonista de Evangelion é o pai do Shinji, que também se chama Ikari, mas o nome dele é Gendo Ikari. Este passa aqui. E este passa aqui tem tudo a ver com One Piece. Ô louco, eu falei de zoeira? Eu não. O que este passa tem a ver com One Piece? Este passa aqui. Eu espero o Ed. Enquanto isso, eu vou pegar uma coquinha. O que Gendo Ikari tem a ver com One Piece? Vamos ver se vocês manjam. O que ele tem a ver com One Piece? Hein? Ele tem o mesmo dublador do Akainu e do Don Krieg. Exatamente. Ele ser o péssimo pai encaixa bem em One Piece. Vocês são corretos. O dublador do Gendo Ikari, que é este Seiyu aqui, é o Fumihiko Tatsuki. É isso, Fumihiko Tatsuki. Ele dublou vários personagens. Ele dublou o Kenpachi em Bleach,
o Hasegawa, o Gendo, o Dragão, o Bunji, o Kami-sama, Kratos e Sakazuki, que é o Akainu. Mas... Muito bem, Perseu Padre. Qual era o objetivo de Gendo Ikari? Pra quem nunca assistiu Evangelion, assista. É um anime extremamente clássico. Ele é extremamente profundo, ele te faz pensar em várias coisas, mas basicamente, o objetivo de... E quem falou que entendeu o Evangelion não entendeu porra nenhuma, não entendeu nada, tá? O objetivo do Gendo era, através da instrumentalização humana e da clonagem dos anjos e do fator do DNA deles e várias coisas, era fazer um clone da sua amada, que é a mãe do Shinji. E esses clones, os muitos clones que ele fez na tentativa desesperada de revê-la, ele fez a Ayanami Rei, que são clones basicamente da mãe do Shinji. O que é completamente bizarro, porque, né, o próprio Shinji tem umas cenas de, enfim, meio estranhas com ela, né? Exatamente. E quem é a dubladora de Ayanami Rei? Os dubladores de Evangelion são alguns dos melhores de todos os tempos, tá? Quem é a dubladora da Ayanami Rei? A dubladora da Rei é a idol antes das idols. Antes de existirem idols, antes de existirem doramas, antes de existirem essas atrizes e cantoras e todas famosas que vocês ficam vendo no Twitter e no Instagram toda a vida, nós tínhamos a dubladora desta personagem, que era uma das mulheres mais famosas da Ásia. Sim. Quem? Alguém sabe? Eu sei. Quem é a dubladora da Rei? É inacreditável que vocês não sabem isso. A dubladora da Ayanami Rei se chama Megumi Hayashibara. Megumi Hayashibara. Que é esta moça aqui. De longe, uma das maiores dubladoras do Japão. E uma das maiores sumidades femininas da história do Japão. Sim, ela dublou a Rei, ela dublou a menininha, ela dublou a Jessie de Pokémon, dublou o Rama na versão feminina, dublou enfim, todos esses personagens. E dublou a Rebecca de One Piece. E dublou, obviamente, a Ana de Shaman King, que depois da Rei provavelmente foi o papel mais famoso dela. Ela é extremamente famosa. Extremamente famosa. E até hoje ela é famosa. E ela é responsável por uma das aberturas de animes antigos que eu mais gosto de todas, que se chama Northern Lights. Eu espero que o YouTube não me bana por mostrar essa... Eu não vou mostrar essa música, vocês procurem aí. Ela começa assim: Kimi ni todoke Northern Lights. Enfim, vocês sabem qual que é essa música, né? Que é a segunda abertura de Shaman King. E como vocês sabem, Shaman King foi um mangá da Shonen Jump. E o autor de Shaman King é o Hiroyuki Takei, que é um dos melhores amigos de Eiichiro Oda. Absolutamente tudo se conecta, senhores. Esses personagens e os dubladores não são escolhidos ao acaso. Eles são escolhidos a dedo. Muitos mangakás, e é por isso que eu sempre faço questão de mostrar isso pra vocês nas lives, eles já criam os personagens pensando na voz que eles vão ter. Por quê? Porque é a personalidade deles, é a voz, entendeu? Isso aí já tá claro. Exatamente, já está claro. Eu mostro toda semana, porque as pessoas, elas ficam enlouquecidas quando eu falo isso. Parceiro do Atsuki, pois é, parceiro do Atsuki. Eu não vou entrar nessa treta, mas você sabe o que eu tô falando. Entendeu? Que o seu sonho se realize, perfeito. É a versão dublada da Northern Lights, né? Ou Aurora Boreal. Eu tô tentando entender aonde o Roberto quer chegar ao título do capítulo com tudo isso. Muito bem. Agora a gente vai voltar pra ele. O que caralhos isso tem a ver com o título do capítulo? Porque o nome do título do capítulo é Ikari. Mas, você só vai entender por que eu tô fazendo todo esse prelúdio se você souber japonês. Porque Ikari em japonês, embora se escreva assim nesse kanji e nesse hiragana, ele não tem essa leitura. Não. Por quê? Porque esta leitura daqui está em katakanas. Aqui está escrito Ika. Ika. E o que é Ika? Ah, Roberto, isso vem de Nika. É, talvez. Mas tem uma outra coisa que tem a ver com isso. Sim. O que é Ika? Eu mostrarei aos senhores. E é por isso que vocês precisam prestar atenção nas coisas. Aqui está. Ika. Não. Isso daqui. Por quê? Porque está escrito em katakanas. Se está escrito em katakanas, é estes significados.
e não este. Tudo bem? Isso aqui significa Lula. Não é esse Lula. Sim. E o que caralhos isso tem a ver? Tem muito a ver, não é mesmo? Não é mesmo? As lulas e os polvos têm uma coisa em comum. Nine Fingers, não, para de loucura, parem com isso. Eu tô falando do animal, não o nome da pessoa. Exatamente. Lulas e polvos são moluscos, é verdade. Mas eles soltam tinta. E eu já cansei de falar que eu acho que o poder do imo é tinta. E tudo que o envolve. Escrita, contratos, sim. A história propriamente dita. E é por isso a história que a Robin está na capa. Por que vocês acham que a Robin está na capa desse capítulo? Quando a Robin raramente é mostrada nas capas. É muito difícil ela ser mostrada. É porque ela não tem tantos fãs. Isso não é verdade. Ela é uma arqueóloga, é verdade. Por que ela está na capa deste capítulo? Vocês já deveriam saber. Porque isso é uma referência a capítulos passados. Qual referência? Porque saiu Live Action, ela tá em alta? Também. Porque ela tá com raiva? Ela não tá com raiva. Porque ela presencia história. Mais ou menos. Isto daqui é uma referência ao capítulo 177. Oda é um grande fã de Bob Esponja. Ele é. Porque ele fala de apagar a história? Não. A Robin está nesta capa, e eu mostrarei aos senhores, isso eu já tinha visto, tá? Porque eu sempre vejo as referências de capítulos futuros nos passados, né? Então eu já imagino o que vai acontecer. Então, ó, One Piece Chapter 177. Quer ver? Deixa eu pegar aqui e vou mostrar pra vocês. O motivo. Aqui, ó. One Piece Chapter 177. Enfim. Na Wikia. Este capítulo é o famoso capítulo do Luffy contra o Crocodile. 30 milhões contra 81 milhões. Neste capítulo, é o primeiro capítulo em que o nome da Robin é dito. O verdadeiro nome da Miss All Sunday é Nico Robin. Vocês sabiam disso? Boa tarde, Salate. Sim. Penta no meio. Sabiam disso? Então é por isso que nós temos a Robin na capa. Porque exatamente há 1000 capítulos atrás foi a primeira vez que o nome dela foi dito. Está provado que o Oda referencia os capítulos atrasados nos atuais? Qual é a chance disso ser coincidência? Mas pessoas como Narras, pessoas como o Tassiano, eles acham que ele não faz isso. Roberto, mas ele se lembra. Não, caralho, ele simplesmente vê o capítulo passado e fala, eu vou fazer uma referência aqui, porque 1000 capítulos atrás foi isso. Meio foda-se, né? Não é meio foda-se, é importante. Enfim. E o... Peraí. Meu Deus do céu. O que tá escrito aqui? Tobiraeri Questo, né? Muguraga Takadan Hana o Ueru Robin. Penem a Fujisão. Então, pedido de capa. A Robin tá plantando flores. A Robin tá fazendo um canteiro de flores feito por topeiras. Senhora Fuji. É isso? É isso aí. Senhora Fuji, Madame Fuji, né? Perfeito. Enfim, e como eu mencionei, esse Ica aqui vem de tinta, né? Muito provavelmente vem de Lula, né? Isso aqui vem de tinta, então é fúria. Tem alguma coisa a ver com imã? Não sei. Vamos ver o capítulo. Essa imagem aqui eu já tinha visto, né? Porque toda semana o site oficial de One Piece faz a divulgação. Eu já mostrei isso pra vocês algumas vezes, não é? Se você for no site de One Piece, né? Que é o onepiece.com. Esse é o site oficial. Pra quem quiser conhecer e nunca viu. Sim, o One Piece tem um site oficial, não é o Twitter, né? Tem todas as fotos de todos os produtos, tem coisa de fãs, tem um monte de coisa. Tem o canal oficial, tem uma contagem regressiva pro anime, o trailer do anime, o volume mais atual, e tem a divulgação da página. Esta página daqui, esta página daqui. Tudo bem? E aqui tá sendo dito o quê? Era o Bafo Nishinamura, né? A Vila do Oeste, Korea e Kan, né? Não vai dar pra quê? Rápido.
Wa Mayaikai, Sonoben no Tadakai. Enfim, ele quer ver a luta, o Colin quer ver a luta e tá todo mundo falando, não mostra pra ele, blá 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 blá, enfim. E todo mundo sabe que o Colin é uma referência a Vic the Viking, né? Já cansei de falar isso. Que foi literalmente o desenho que fez o Oda se interessar por piratas e mais especificamente por vikings, né? Este personagem aqui, né? O Vic the Viking é a referência ao Colin. E por que é referência? Porque tudo em One Piece é basicamente trocado. Da mesma forma que a Shirahoshi é uma referência a Adriel, por quê? Porque a Adriel é a pequena sereia, a Shirahoshi é uma sereia enorme. Entendeu? Essa zoeira. O Colin é a mesma coisa. Diferente do Vic the Viking, que é um viking que não gosta de lutar, que não é forte, que não quer, enfim, nada, e porque ele é inteligente, o Colin é exatamente o contrário. Ele é viciado em lutas, ele não é muito inteligente, ele só quer ser como os outros guerreiros de Elbaf. Entenderam? Essa é a referência. Instagram oficial de One Piece acabou de postar a parcial, ou seja, os votos são legítimos, não é bot. Não, não é bot. Sério que não tem opção do site em inglês arcaico? Claro que não, é o site oficial. O site oficial é em japonês. Aqui. Tem o site oficial de One Piece em inglês também. Provavelmente você encontra aí em algum lugar. Eu não sei onde é que é, mas enfim. Beleza? Enfim, vamos voltar pro capítulo. E aqui do lado o que tá escrito, meu Deus? Pera aí. Aqui do lado tá escrito o seguinte. Miroyo Konopawa. Dê uma olhada nesse poder. Dori no Kashira, chefe Brog. E aí o gigante tá dando uma tridentada e está estourando o escudo do Dori. Porra, ele é forte pra caralho. Então... E aí o Dori tá falando... Kuchiagate Hokoritakaki Kyohei Kaizoku Dangayo. Ele tá falando que os guerreiros piratas gigantes são muito orgulhosos e não deveriam se curvar assim, né? Hajoshire Bakayarodomo. Então ele tá falando o seguinte: se toquem, né? Tomem vergonha, seus idiotas. Teve treta de Power Scaling essa semana? Teve treta de Power Scaling essa semana? Por causa dessa cena aqui? Tem uma cena em Egghead que não. Eu acho que é isso aqui. Isso daqui. É isso daqui. É essa cena aqui. Olha como são as coisas. Não, 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 não. Não, não, não. É isso daqui. É isso aqui que eu quero. Em Egghead, tem uma cena onde o Dory e o Brog usam os Valen, né? Ou o escudo do sol e eles bloqueiam um Gorosei. E nesta cena, o escudo do Dory tá sendo destruído por um random. Como já te falei, Ryusuke para um amigo. Para melhor interpretação para ele, e para mim, consegue fazer as onomatopeias? Faço aquele valorzinho a mais S2. Não precisa me pagar nada, bora com isso. Aqui, você quer que eu veja as onomatopeias, né? Aqui tá escrito uó, e aqui tem uá, uá, kia, uó, e aqui tá uó, e aqui tá escrito baquim. Esse baquim é um barulho de metal contra alguma coisa, mas enfim, tá perfurando. E aqui tá fazendo potá, potá, que é o barulho do sangue caindo, né? E aqui tá o go. Esse go aqui é uma coisa ominosa, né? É uma coisa... enfim, é aquele que fica aparecendo em JoJo's Bizarre Adventure, né? Aqueles andando no mata-pé e fica voando. É só pra mostrar que é uma coisa assim... chamativa, né? Enfim. Espero que eu tenha traduzido do jeito que você queria, né? Samalu, muito obrigado. Não precisa gastar mais dinheiro comigo, cara. Você já doa sempre no começo da live. Se você... Gente, é assim, ó. Eu não vou fazer essas aspas aqui porque é importante. Se vocês quiserem me dar dinheiro, eu não vou ser hipócrita dizendo, porra, não me deem dinheiro. Mas vocês não precisam me dar dinheiro porque eu tô traduzindo onomatopeia, coisas pequenas assim. Não façam isso, tá ligado? Se vocês quiserem me apoiar, podem doar o valor que vocês quiserem. Podem me dar R$1 milhão. Mas não me peçam dinheiro por coisas específicas assim. Ai, eu te dou mais dinheiro se você ler as onomatopeias. Não façam isso, tá bom?
Já tá dentro do pacote. Fechou? Tamo juntão? Gemidão do Roberto, que absurdo. Enfim, e a treta que eu imagino é o seguinte. Os Power Scalers, eles acham que a coisa mais importante é o nível de poder de One Piece. E eu já cansei de falar pra vocês que isso não existe em One Piece. Não existe. Só existe a vontade do autor. Então, se vocês batem o olho nesta cena e falam, nossa, o Dory e o Brog seguraram um Gorosei, eles estão no mesmo nível do Gorosei. Não. É claro que não. Esse cara aqui tá no mesmo nível do Brog? Não. Não, é só uma cena que ele queria mostrar. O que caralhos isso aqui tem a ver com isso? Nada. Absolutamente nada. Nada. Bote a meta do live action, Roberto. Beleza, eu vou botar a meta do live action. Entendeu? Não teve briga por essa cena, teve briga por outra cena. É pior do que essa? Então tá bom. Então tá bom. Porque isso daqui me parece muito claro. Por quê? Porque é uma cena de escudos. Ah, então significa que esse cara é mais forte que o Gorosei? Não. Não. Não significa absolutamente nada. Não significa nada. Absolutamente nada. Isto daqui, qual é a relevância disso aqui pra história? Lembra da cena do Brook bloqueando o Imo com o escudo? Não. Kaiho, ignora os pós-calianos, Roberto. Vamos focar no que importa. Exatamente. Mas isso é muito importante que seja dito. Por quê? Porque as pessoas analisam o seu gosto do capítulo ou analisam o nível da história por cenas como essa. Isso é completamente retardado, é completamente idiota. É completamente idiota. Eu já cansei de falar. As lutas em One Piece são secundárias. A história é mais importante. E é isso que ele tá falando. O Dory aqui muito provavelmente se deixou ser perfurado e está falando. É uma vergonha o que você está fazendo. Por quê? Porque por mais forte que você esteja, por mais que você consiga quebrar o meu escudo, que é o mesmo escudo que bloqueou de um Gorosei, você está se curvando. Você é um escravo deles. Então, esta cena aqui, que na verdade deveria propor discussões de power scaling, é na verdade uma das cenas que mais o diminui. Por quê? Porque por mais forte que esse personagem agora esteja, ele é um escravo. Ele não tem vontade própria. Então, por mais poderoso que ele seja, por maior que seja o nível de poder que você queira classificá-lo, ele é um escravo. Ele não é nada. Ele tanto não é nada que vocês não sabem o nome dele. Por quê? Porque é irrelevante. A pior liberdade é aquela que te escraviza, exatamente. Eu já falei isso várias vezes. E vocês são escravos do Deus falso. Exatamente como este personagem. Porque Imo é um Deus falso. Ou não é? Então, quando eu chamo o power scaling de Deus falso, eu não estou exagerando. Eu estou falando exatamente o que ele é. Cuidado com a palavra retardado pra te dar ban. Não vai me dar ban por isso, não. Eu não. Você não é um seguidor do Deus falso? Então tudo bem. Entenderam agora? Então, toda vez que vocês verem uma análise de power scaling em One Piece, já podem assumir que ela tá errada. De cara ela já tá errada. Essa pessoa não sabe nada da obra. Ela não sabe o que tá falando. Por quê? Porque o Oda já falou que as lutas em One Piece são secundárias. Acabou. Então, o que grande parte do fandom do Twitter, principalmente, fala, é secundário. Você tem que fazer, Rob. Eu tenho que fazer o quê? Eu não tenho que fazer nada. Enfim, vamos voltar. Onde é que eu tô? Aqui. O que tá acontecendo aqui agora? Gruto do Shop. É perto do lift, né? Daquele troço do elevador. No mundo do sol. Oi, eu sei, parem com isso. Tomoni Tatakata na cama da Aro. Nós sempre fomos companheiros que lutamos juntos, né? É isso? E aí tá escrito, né? Gakin Wo. Agora que percebi, o Oda tá criticando a vassalagem dos japoneses que se curvam aos Estados Unidos. O Oda tá criticando a vassalagem dos... Tá, você provavelmente tá falando da reunião que o Trump teve com a primeira-ministra do Japão, é isso? Porque a primeira-ministra do Japão se encontrou com o Trump e deu uma treta do caralho, inclusive, essa semana por isso, tá? Acho que você pulou uma página? Eu não pulei uma página, não. Não pulei página nenhuma, não. Não pulei nada, não. Saí dessa aqui e a gente tá nessa daqui. Não pulei nada, não. Enfim, o Trump se encontrou com a primeira-ministra do Japão. E ele falou uma coisa absurda. Por quê?
Eu não vou entrar na política, mas eu vou entrar na treta porque você mencionou isso, Luiz. O que aconteceu foi o seguinte. Jornalistas japoneses questionaram o Trump falando assim, por que você não avisou os seus aliados de que você iria atacar o Irã? E aí o Trump respondeu, quando vocês atacaram Pearl Harbor, vocês me avisaram? Ele falou isso do lado da primeira-ministra do Japão. A galera olhou assim e falou assim, mano, o que esse cara tá falando? Pra quem não sabe, Pearl Harbor foi basicamente o precursor ou o motivo dos Estados Unidos terem mandado 2 bombas atômicas no Japão. O que não tem nada a ver com as calças? Tem a ver sim, senhor. Tem a ver sim, senhor. O que ele quis dizer foi o seguinte, eu não devo satisfação a vocês. Foi isso que ele quis dizer. Foi isso que ele quis dizer. Foi isso que ele falou. Ele falou assim, eu vou fazer o que eu quero e pau no seu cu. Foi isso que ele quis dizer. Tipo, eu acho muito interessante que as pessoas criticam o Trump. Eu nunca vou defender Donald Trump, pelo amor de Deus, longe de mim. Mas vocês estão se esquecendo que, embora ele seja uma pessoa completamente lunática, ele continua sendo presidente dos Estados Unidos. Ele é o cara que tem o dedo no botão dessa cor aqui. Então, se ele quiser, ele manda todos nós pelos ares. E vocês deveriam se preocupar com isso. Porque se ele fala isso pra primeira-ministra do Japão, o que você acha que ele vai falar pro nosso presidente? Hein? Se ele falar merda. Entendeu? Na verdade, Pearl Harbor fez eu entrar ativamente na Segunda Guerra. As bombas vieram anos depois. Eu sei que as bombas vieram anos depois, mas não importa. Pode ter certeza que elas aconteceram por conta de raiva dos Estados Unidos. Eles não precisavam ter mandado 2 bombas atômicas lá. Ainda assim, eles o fizeram. Entenderam? Pior que os erros já ferrou a gente antigamente. Pois é, eles não são tão parças assim quanto vocês pensam. Mas enfim, não se enganem. Donald Trump pode ser muita coisa. Ele é insano, ele é maluco. Mas ele não é burro. Pode ter certeza, burro ele não é. Né? Enfim. Voltando. A gente não tá falando de guerras atuais. A gente tá falando de guerras nos mangá, né? Eu não gosto de falar de política, como vocês sabem. Enfim, parem. A gente sempre fomos companheiros que lutamos lá da nave. Eu não posso atacar vocês. E aí tem o nome de personagens aqui. DDT. Ah, DDT. É isso? DDT. Isso aqui é estranho. 2Ds? Rhodes. Deve ser o nome dos gigantes. DDT. Muito estranho esse nome desse gigante, mas enfim. Oretachi Okirene não vai cortar a gente? E o AKK? Não tem problema com isso mesmo? Venha pro nosso lado. Kochini Hayo Kashi. Vem pra cá, Kashi, né? Vem pro nosso lado. Ter um corpo imortal é muito bom. E aqui tem um bagulho, né? Gakin significa que eles estão batendo o gigante tá batendo aqui no escudo, né? Então é ferro com ferro, é isso? Ferro com madeira, sei lá, o barulho. Provavelmente é ferro com ferro, porque no gigante tem detalhes de ferro, né? Nos escudos tem detalhes de ferro. Já achei que você já tinha ido pra longe. Você disse que não consegue nos atacar. Mas mesmo que você quisesse ia conseguir, me prove. E aí, aqui tá falando assim, Kashi, Asamaretara Omae made Akuma ni naru zo. Se eles te acertarem, né, se eles cortarem, você também vai virar um demônio. Kashi tatakatekure. Lute, Kashi. Aí o Kashi tá falando, Murida, não consigo. Oreni wa Mukashi kara no tomodachi nanda. No passado eles eram meus amigos, né? Kizutsukete rareneyo. Eu não posso machucá-los, eu não consigo machucá-los. E aí tá falando Kashi, e aqui tá escrito Gakin de novo. Provavelmente ele tá se machucando por isso, né? Oi, Gantonio. O nome do gigante é Gantônio, então provavelmente é uma referência a Antônio, né? Mas enfim. Didi é o nome da mãe do Sabo. Eu tô ligado, mas não se escreve da mesma forma. Pode ser uma referência à mãe do Sabo. Pode ser, mas eu não sei. Didi Pro Wrestling. É tipo o WWE do Japão, pelo que eu li. Porra, eu não sabia disso daí não. Da hora, Madruga. Eu não manjava disso aí não. Talvez seja uma referência a isso. Muito provavelmente alguém vai perguntar isso numa SBS, porque esse nome desse gigante é muito único, né? Mesmo para os personagens de One Piece. Então deve ser uma referência a alguma coisa. Ele vai falar, né? Com certeza o Oda vai falar. Gigante mais Antônio Gantônio. Pois é, enfim, possível. E ele tá falando aqui. A gente se conhece há muito tempo, mas você nunca muda. Quando diz me dá uma mordida, você sempre come. A metade...
Hambunandayo. É como você comprou a metade, né? E aqui tá escrito, né? Sban. O Kachira. Então ele tá reclamando porque o Brog cortou ele. E ele provavelmente vai voltar ao normal, é isso? Gongunir. Esse é o golpe do Hairudin, que é o nome daquela lança, né? Gungnir é a lança do... É a lança de Odin, não é isso? Isso, é a lança de Odin. Gungnir, é isso aqui que tá falando, né? É Dinayari, é isso mesmo, né? A lança de Deus. Ikoku é o golpe do Dory e do Brog que eles usaram contra o peixe gigante e contra o Kid. É isso? E o Kid foi pro caralho. Isso. Gigantotroma. Gigantroma. Isso daqui é... Taiko. O que é isso aqui? Peraí. Gigantroma. Não. É isso aqui. É esse kanji? É esse kanji. Então isso aqui é Kyodai Ko. É um tambor gigante, é isso? E ele chama de Troma, né? A leitura é Troma. E isso aqui é Kyodai, né? Kyojin, né? Que é é um martelo gigante. É um martelo, é um tambor gigante, é isso? Já vem a cena intrigante? A Big Mom usa Ikoku. Não. Não. A Big Mom usa Hakoku com o Kaido. Não é isso? Ou eu tô confundindo? Eu não lembro. Peraí. Big Mom, Kaido... É Hakoku ou Ikoku que ela usa? Peraí. Eu não lembro qual que é a pronúncia do golpe. Tá confundindo? Talvez. O Dory e o Brog usam o Hakoku. A Big Mom e o Kaido usam o Ikoku. Então isso daqui talvez esteja errado. Porque este golpe aqui é o golpe da Big Mom e do Kaido. Talvez isso aqui seja corrigido na versão do volume. Eu não lembro dos gigantes terem usado Ikoku. O Dory e o Brog, eles usavam Hakoku. Não é isso? A Big Mom usa o Ikoku sozinha? Ikoku. Como é o nome do golpe que a Big Mom e o Kaido usam? Eu não lembro. Eu juro que eu não lembro. Big Mom, Kaido... É Hakoku. Tenho quase certeza que é Hakoku. Hakai não. É esse golpe aqui, mas eu preciso do nome em japonês. A Big Mom usa o Ikoku, é verdade, entendi. Mas o Kaido e a ela usam esse golpe aqui, ó. Pera aí, é esse aqui que eu tô falando, ó. Isso daqui provavelmente é Hakoku, mas a Big Mom usa o Ikoku sozinha também, é verdade, você tem razão. Por que a Big Mom usa um golpe dos gigantes? Ela viu os gigantes usando quando ela tava em Elbaf? E por que o Kaido usa isso? A Big Mom faz sentido, mas o Kaido... Isso aqui é interessante, a gente precisa discutir isso aqui depois, tá? A gente precisa discutir isso aqui depois. Estranho não ver pra mim. Da Big Mom e do Kaido não usa Hakai. Ela veio de lá. A Big Mom sim, mas e o Kaido? Eu não tenho grana nem pra galinha. O Rexfy me mandou aqui, peraí. O Rexfy me mandou um link aqui, vamos ver aqui, ó. Hakai. Legal. Legal, peraí. Aqui é o golpe do Dory e do Brog. Hakoku. Aqui é o golpe da Big Mom. Ikoku. E aqui é Hakai. Ah, tá, entendi. Que é a conquista do mar. Entendi. Então eu confundi os golpes. Tá. Este golpe daqui, ó, Ikoku, é o mesmo golpe daqui, ó. Ikoku. São os mesmos kanjis, inclusive? São os mesmos kanjis, inclusive. É a mesma coisa. Então, provavelmente, o Ikoku é um corte de espada que lança um poder, enfim, que faz tudo. É exatamente esse aqui. Perfeito? É um corte voador, como os golpes do Zoro. Beleza. E aqui, Gigantroma, do V. E aí, o Zoro vai usar um golpe, que é Santoryu Akaoni. Estilo de 3 espadas. Ogro vermelho. Vamos lá. Akaoni, que é isso daqui, significa ogro vermelho. Por quê?
Porque isso é uma referência provavelmente ao Dory e ao Brog. Por quê? Red Ogre Dory. Eu acho que é isso, né? O Dory ou o Brog... Isso, o Dory é o ogro azul. E o Brog é o vermelho, né? É isso mesmo. Brog. Isso, o ogro vermelho. Então, isto daqui é uma referência a este pássaro, embora ele não esteja cortando. Mas o Komega é Fúria Gigante do Demônio Vermelho, é a tradução do golpe. Mas o Komega, eu acho que é um tipo de onigiri. Eu acho que é alguma coisa assim. É o Komeka. É alguma coisa assim. É um tipo de bolinho de arroz. Não, não é você não, passa. Eu tenho quase certeza que esse é o Hexfly, não é isso? Cadê o Hexfly? A galera que mora no Japão. Eu não tenho tanta certeza sobre isso, mas eu acho que isso é um tipo de onigiri. Eu acho que é um tipo de onigiri. Eu não achei também, mas acho que é. Tinha umas observações assim na scan. Okomeka. Foi entre aspas. Entre aspas? Tá bom. Não, não é isso aqui não. Bolinho de arroz. Isso aqui é uma referência ao onigiri. Mas não é isso aqui não. Eu não sei se eu vou achar. Enfim, a gente procura isso aqui depois, tá? Mas eu acho que isso daqui é uma referência. Ah, entendi. Entendi a piada, entendi. Porque isso daqui é uma evolução do onigiri o Come Mega. Tá, isso aqui é um negócio, mas não é isso. Ah, não sei. Se vocês acharem do que é, vocês me mandam. Mas vamos explicar. Por que isso daqui é uma referência a onigiri, ao bolinho de arroz? Porque o primeiro golpe que o Zoro usou em todo o mangá... Olha a minha mensagem. Cadê essa mensagem? Vi uma tradução que fala que é uma piada um pai que se irrita pelos filhos comer todo arroz. Não sei. Talvez, eu não sei. Ou comer mega juntando, talvez. Mas isso aqui tem a ver com bolinho de arroz. Eu não sei o que é. E por quê? Porque a posição que o Zoro tá cortando e pelos cortes que ele tá fazendo naquele gigante é literalmente uma evolução do onigiri dele. Onigiri é corte do demônio, do ogro. E é por isso que ele tá falando de ogro aqui, né? Ogro vermelho, né? Que foi o primeiro golpe que ele usou. E essa é uma piada com o bolinho de arroz que a menininha deu pra ele lá no começo do mangá. Que eu tive a oportunidade de traduzir. Vocês podem ver lá na Manga Plus, né? Então, é exatamente por isso. Ogro vermelho, Akame Omega. Okomega. Exatamente, Okomega. Então é por isso. É o corte é um outro corte de demônio, a evolução dele, mas a referência ao bolinho de arroz. Fechou? É isso daí. Não, eu tenho 100% de certeza que é isso. 100% de certeza. Agora, do que bolinho de arroz é, eu não sei. Mas é um bolinho de arroz, tá? E aí ele tá falando aqui. Migotoni Chimeisho. É um golpe fatal. É isso? Anshin Shiro, não se preocupe. Omaera wa Shinane. Vocês não vão morrer. Kikito shite. Ranka. Aitsura. Eles não estão se divertindo com isso. E aqui tem as onomatopeias que o Samuel me pediu, né? Aqui tá escrito Dom. Aqui tá escrito Bocon, né? Aqui tá escrito Dom, aqui tá escrito Dom, aqui tá escrito Zuban, aqui tá escrito Gya, aqui tá escrito Wa, aqui tá escrito Gya, aqui tá escrito Gakin, enfim, é metal com metal, né? Choppa sai do lado do Chopper, Wa, Kashi, Nigero, Fuja, Kashi, Suman, Oreni, Wa, desculpe eu. E aí o Gabão tá pegando. E aí o Chopper. O Chopper engoliu alguma coisa. É uma Rumble Ball? Yamero Konyaro. Aí dá um murrão no bicho. Gan. Gaga. Itakumo. Não doeu. Dosan. Krum. Wa. Modota. Nada.
Eu falei... Caralho. Eu falei no começo dessa live, e eu falo há anos, que a Akuma no Mi do Chopper é especial. Ela é especial. E por que ela é especial? Exatamente. Inacreditável o começo dessa live sabendo que você não pegou spoilers. Por quê? Porque eu falo isso há muito tempo. Há muito tempo. Cadê? Um instante. Um instante. Quando foi a primeira vez que eu falei isso? Foi aqui. Não foi a primeira vez, né? Eu falei várias vezes antes, mas aqui está. Esse aqui é um tweet bom bastante, né? Eu falei isso antes porque eu tinha uma outra conta no Twitter muito mais antiga do que essa, né? 2021, 2022. Todas as referências ao Chopper envolvem um cogumelo. Estão todas presentes no capítulo 142. É coincidência demais. Cogumelo, 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 o Barba Negra. Mas, Roberto, o que caralhos isso tem a ver? Chopper só meteu um soco. Domou demônios. Senhores, o que isso tem a ver com o Barba Negra? O Migros diz que a regeneração dos cavaleiros não funciona assim. E o Tassiano diz que essa história do Chopper tem uma fruta mítica retcon. Porque ele é burro. O Tassiano é burro. E o Migros só pensa em power scaling. Não tem nada a ver com retcon. Olha o demônio saindo do cara da figura 2. Eu sei disso, eu vi. Isso comprova a minha teoria. O Barba Negra? Sim, o Barba Negra. O que isso tem a ver com o Barba Negra? E com o Luffy? E com o Chopper? Roberto, repare na linha que faz no último quadro. Só tem a aliado do lado do Chopper. É uma referência ao jogo de Reverse. Não acredito que seja sobre a Akuma no Mi dele. Não. Deus da Floresta domou demônios. Não usam os L de referência, ou da gênio. Ambos manipulam a alma. Não. É maravilhoso eu poder falar isso, porque isso envolve um problema de tradução e de localização. Lembram que no começo da live eu falei sobre o duelo na Ilha Banaro? Lembram disso? Vamos relembrar? Duelo na Ilha Banaro, One Piece Chapter, que é o capítulo 441. Eu falei merda no começo da live, não é o 540, 441. Primeira coisa, entendam, ó. Se vocês não entenderem desde o começo do nome do capítulo, vocês não vão entender nada do que eu vou explicar, tá? Por que que o capítulo se chama Duelo na Ilha Banaro? Por quê? Vamos lá. O demônio saindo da sobra do Gekko Moria, perfeito, exatamente. Por quê? Vamos lá. Por que se chama duelo? O que é mais forte, se eu sou só a minha escuridão? Perfeitamente. Referência ao Guiô, não. Velho Oeste. Muito bem. Por quê? Porque a referência é o Velho Oeste. E se vocês verem o duelo na Ilha Banaro, que é Ace versus Blackbird, vocês vão ver que ele tem tudo a ver com God Valley. Roberto, você é completamente maluco, não tem nada a ver com o que você está falando. Ah, é? Lembra o que eu te falei lá no começo do arco? Referencias a Thriller Bark. Exatamente. Olha esse print agora. Eu verei esse print imediatamente. Vamos lá. Referências a Thriller Bark. Sim, vocês estão falando disso daqui. Vamos lá. Isso daqui, né? Ele tirando a alma. Só que o poder do Moria é literalmente... Tirando a alma, tirando a sombra. O poder do Moria é literalmente tirar a sombra, né? Mas o poder do Chopper não é esse. Não é esse. E isso tem tudo a ver com o Passa Barba Negra. Eu vou explicar por quê. God Valley? Sim, God Valley. Por quê? Porque se vocês verem, qual que é a ambientação desta luta? Vocês não acham que é muito estranho essa ilha daqui, não? E eu posso mostrar outras imagens pra vocês? Deve ter mais imagens aqui, vamos ver. Prestem atenção. Tudo que envolve o duelo na Ilha Banaro tem a ver com God Valley. Tudo que envolve a luta do Ace e do Barba Negra tem a ver com God Valley, tem a ver com o Velho Oeste. Por quê? Porque é um duelo. Não é por acaso. Esse termo no original é muito específico. É literalmente duelo. Os golpes do Ace tem a ver com cruz, tem a ver com armas. E ele é um cowboy. Vocês nunca repararam nisso? O Ace é um cowboy. Ele tem um chapéu de cowboy. E God Valley é a mesma coisa. Por quê? Porque da mesma forma que no duelo na Ilha Banaro foi um confronto entre o Barba Negra e o Ace, em God Valley nós tivemos um confronto entre o Rox e o Roger, que são os pais deles.
Coincidência? Claro que não. E eu já cansei de explicar pra vocês. God Valley, a referência de God Valley é Ayers Bears Monument, que é esse daqui. Ou o monumento da orelha do urso. Orelha do urso, o Kuma. Por quê? Porque o Kuma está lá. E God Valley é baseado em Utah, que é nos Estados Unidos, né? É. E Utah fica no Velho Oeste. Eu já cansei de explicar isso pra vocês, mas cansei de explicar e vocês não me levam a sério, vocês não entendem o que eu estou falando. Tá, Roberto, mas o que caralhos o Chopper tem a ver com o Teach? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Por quê? Porque o pai do Teach virou um demônio. E o Teach viu ele virando um demônio. Lembram que foi o Kuma que salvou a mãe e ele? E tem uma cena onde o Teach vê o pai daquela forma? Vocês lembram disso? E no duelo da Ilha Banara, agora olha a onomatopeia do demônio saindo do capítulo, a onomatopeia, eu vou ver. Exatamente. Você quer que eu veja essa onomatopeia aqui, né? Que é o demônio. É isso aí? Ele tá saindo, né? É a mesma onomatopeia dessa daqui. É a mesma onomatopeia, sim. Porque significa que tá tirando alguma coisa que tá puxando, né? Não significa que é o mesmo poder. O Samalu está falando disso daqui, ó. Ele tá falando dessa onomatopeia, é a mesma onomatopeia dessa. Por quê? Porque o demônio tá saindo. É só isso, entendeu? Não significa que é a mesma coisa. Entendam. O que tem a ver o Barba Negra com o Chopper? Parece só isso aí, né? Calma aí. O que tem a ver o Barba Negra com o Chopper? Eu expliquei no começo da live. Vitor, você precisa pensar um pouco mais. Quando o Barba Negra invadiu o Drum, ele já estava atrás das Akumas no Mis. Só que ele já tinha a Akuma no Mi dele. Porque se ele já tinha o bando dele, ele já tinha saído do bando Barba Branca. Então ele já tinha aí a Miyami no Mi. Não já tinha? E ele foi pra Drum porque ele sabia que tinha uma fruta lá. E muito provavelmente ele ficou com medo porque podia ser uma fruta que podia fazer oposição a dele. Não é mesmo? Sim, ele muito provavelmente sabia disso, né? E aqui está a fala do Teach, que era o que eu queria falar pra vocês. Que é isto daqui que eu acho que tem a ver com isso daqui. O que o Barba Negra tá fazendo aqui? O que o Barba Negra tá falando aqui? E isto daqui foi um problema de tradução gigantesco. E se brincar, tá traduzido errado também na versão em português. O que o Teach tá falando aqui? Ele tá falando o seguinte. Ore no yamiga hikizuri komu mou hitotsu no monoa Akuma no Chikarada. A minha Akuma no Mi consegue sugar, absorver uma outra coisa, que são o poder dos demônios. Ele não tá falando aqui que a Akuma no Mi dele puxa o poder das Akuma no Mi. Não. Ele tá falando o poder dos demônios. Ah, é retcon, é retcon. Não é retcon, não, senhor. Tá escrito aqui, muito bem escrito. E o que isso quer dizer? Consegue puxar, tirar o poder dos demônios. Então, senhores, é mais uma prova que a Akuma no Mi do Teach não é uma Logia. Não. Sim. Não é uma Logia, não. Porque como eu falei pra vocês no começo da live, ele diz que a Akuma no Mi o escolheu. E se ela o escolheu, ela tem vontade própria. E se ela tem vontade própria, ela é uma Zoan mítica. Do povo, não. Ela é uma Zoan mítica. Igual a do Luffy. É só vocês pararem pra pensar. A do Luffy, ele achava que era uma Paramécia. Na verdade, é uma Zoan. A do Barba Negra, ele achava que é uma Logia. É uma Zoan. Entenderam? Muito provavelmente esse é o caso. E a do Chopper, também. Muito provavelmente também. E talvez a do Imo também. Lembram que a gente tem 4 deuses? Nós temos 4 deuses. O deus do sol, o Luffy. O deus da terra, porque muito provavelmente é o Teach. Por quê? Porque o poder dele é gravidade. Gravidade. A Terra não puxa todas as coisas para o seu centro? A do Chopper é da floresta. E muito provavelmente a do Imo é a do deus da chuva ou deus do mar. Imo, o contrário, é o Mi, mar. Não é mesmo? Então é por isso que o Imo tem medo de Nika. É por isso que o Barba Negra queria a fruta do Chopper. Por quê? Porque elas conseguem uma anular o poder da outra. Muito provavelmente é o caso. Entenderam? Eu acho que é isso. Roberto Locke aparece 2 vezes no painel. O Imo supostamente também aparece 2 vezes. Existe a chance da serpente marinha ser Poseidon também? Não acho que seja Poseidon, porque Poseidon é a Shirahoshi. Eu acho que o Imo é uma cobra. Eu acho que ele vai se transformar numa cobra. Eu acho. As frutas podem expulsar demônios, todas elas. Não sei se todas elas.
Mas as míticas, sim. Então, se o Chopper H, o quê? Roberto, pensei em algo mais simples para explicar essa cena. Se a maior fraqueza do Dome Reverse for que seus demônios não suportam o riso e a forma de derrotá-lo mais facilmente é fazer com que a pessoa dominada caia na risada, mas não qualquer risada como gigante transformado em malícia e deboche, mas sim uma risada genuína vindo do fundo da alma de forma natural e incontrolável. Não aconteceu isso com o Rox. Então não. Imo vai ser o Leviatã? Sim. Literalmente, o Leviatã, o Estado, o governo mundial. Sim, uma cobra. E Orochimaru, não. Sem loucura. Entenderam? Eu estou maluco, eu estou insano?